Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Com muita alegria estamos aqui para mais uma mensagem. E a mensagem de hoje fala sobre Jesus, o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que se entregou lá na cruz por amor a nós. Exatamente. E essa palavra está lá em João 10. E Deus nos deu hoje essa palavra, agora de manhã. E estamos gravando ela, irmão. Para todos vocês aí que estão ouvindo. Porque essa palavra é o que nos dá vida e vida em abundância. Nos dá a salvação e a vida eterna. E nós temos essa vida que meu esposo está falando só através do bom pastor, Jesus Cristo. Exatamente. Só tem um bom pastor. Os outros não são. Só tem um, que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Ele é o bom porque ele morreu por toda a humanidade. E salvou toda a humanidade. E carregou o pecado de toda a humanidade. Só ele é o bom pastor. Então nós vamos falar do bom pastor. Lá em 10:1. João 10:1. Em verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Exatamente. Então ele está se referindo aqui, né, sobre aquele que entra pela porta. Todos nós temos que entrar pela porta. Qual é a porta? A porta é a palavra. É aqui, ó. Aqui é a palavra. Nós estamos entrando pela porta. Ele é a palavra de Cristo. E tu tem que entrar através de Cristo para entrar no reino do céu. Então ele diz assim que aquele que não entra pela porta tem que entrar pela porta. Porque a porta é que nos dá vida e vida em abundância. E aquele que não entra através da palavra e através de Cristo é o ladrão. É isso que ele está dizendo aqui. Porque não tem outro que tenha ido lá na cruz por amor a nós. É Ele. Exatamente. É Ele que é o Salvador. É Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que nos salvou já lá na cruz do Calvário. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Então, esse porteiro é o Espírito Santo. Ele abre o entendimento da palavra. Quando tu abre a palavra, ele vai te dar o conhecimento e o entendimento. Por isso que ele diz, a esse o porteiro abre, porque ele abre o entendimento, ele abre a vida dele para vocês. E ele já abriu lá na cruz do Calvário, porque ele já carregou o meu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Então esse porteiro, eu sempre digo que ele é maravilhoso. Ele já nos deu salvação e vida eterna. E o Espírito Santo também é o que nos dá salvação e vida eterna. Esse o porteiro abre. Ele vai abrir o entendimento da palavra a ti. E as ovelhas ouvem a sua voz. Tu vai ouvir a voz do Salvador. Tu vai ouvir o entendimento da palavra. Tu vai ouvir Jesus falando contigo. Esse ouve a sua voz. E chama pelo nome. Ele te chama, irmão. Tranquilo, lá um dia ele vai te chamar. Todos nós vamos ter que partir daqui. E nós tem um livro da vida lá, eu sempre digo, e tem o dia, a hora, o minuto e o ano que nós vamos ser chamados. E nós vamos ser chamados para viver a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele diz ali, ó. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e os leva para fora. Ele vai levar para a vida eterna, para o céu. Todos nós vamos viver uma vida eterna com todos os nossos familiares. O dia que nós partimos daqui. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, todas as ovelhas pertencem a ele. Dela. Ó, todas as ovelhas pertencem a ele. Quer dizer, o mundo inteiro pertence a Cristo Jesus. Porque ele salvou toda a humanidade. Está lá em João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E foi salvo por ele. Ele salvou toda a humanidade. Não interessa a raça, não interessa a religião, não interessa o que a pessoa é. Basta a pessoa aceitar Jesus como seu legítimo Salvador e entra no reino do céu. É bem simples a entrada do reino do céu. E ele vai adiante delas. E elas o seguem. É ele que vai adiante. É Sim. Cristo que vai adiante. Vai levando nós. Porque conhecem a sua voz. Exatamente, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho.
antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. O estranho, irmão, é aquele que ainda não aceitou Jesus. No momento que ele aceita Jesus, ele deixa de ser estranho. Ele passa a ser filho de Deus. É nós que temos que entender isso. E muitas vezes tem muitos estranhos que não levam a nós para Cristo. Eles levam a nós para outros lugares. E esses lugares são ruins, né? Tem muita obrigação e deveres. Eu não vou citar hoje aqui. Tem muita obrigação e deveres. E as pessoas vão para esses lugares ruins. Reclamam, né? Judiam dela. E ela não vai para o aprisco que está às ovelhas. Ela não vai para Cristo. Por isso que ele diz ali, ó. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Então Jesus lhe propôs essa parábola. Isso foi uma parábola, irmão. Então essa parábola Deus revela para nós, né? E vocês também estão recebendo essa revelação grandiosa do Senhor Jesus. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. E muitas vezes a gente lê e não entende, mas nós temos que pedir um entendimento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que abre o entendimento para nós. Portanto, tornou Jesus a dizer: Olha aí. em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Olha, ele é a porta, irmão. É o único caminho. Exatamente. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai no Pai, a não ser por mim. Então, para te chegar no Pai, tem que ser através de Cristo. Ninguém vai a Deus sem Cristo Jesus. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então tem muitos ladrões e assaltantes que roubam, né, essa vida que Cristo já conquistou lá na cruz do Calvário. Então essas vidas todas já foram conquistadas lá na cruz do Calvário. Toda a humanidade foi salva por Cristo Jesus. E muitas vezes nós estamos roubando de Cristo a vida que Ele já conquistou para nós lá na cruz do Calvário. E muitas vezes a gente não quer Ele. Nós temos que querer Ele, irmão. Por quê? Porque nós temos vida eterna. Quando a gente não quer, nós somos chamados de ladrões e assaltantes. Nós estamos roubando a nossa vida das mãos dele, que Ele já nos deu salvação. Porque Ele já se entregou lá. Exatamente. Por todos nós. Ele já conquistou a nossa vida nas mãos dele. E nos deu vida eterna. E nos deu vida eterna. Está conquistado. Está pronto. Porque a nossa parte espiritual não morre, irmão. A carne, eu sempre digo, vai lá para o cemitério. Mas a parte espiritual, ela sobe com um corpo celestial. E nós vamos ver a eternidade com todos os nossos familiares. Parente, amigo, vizinho, tudo vai estar no céu lá. Eu sou a porta. Ó. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Tu viu, irmão? Ele diz que Ele é a porta. Ele é o Salvador. Ele é o que nos dá vida e vida em abundância. Não tem outro. Não tem. É só Cristo. Não tem outro Salvador. Pode andar por todo lugar, não vai ter. É só Ele. Porque Ele que foi lá na cruz do Calvário. E nos deu salvação e vida eterna. Por isso que Ele diz, eu sou a porta. Eu sou o Salvador. Eu sou a vida eterna. Eu sou a palavra. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não terá trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. E todo aquele que tem Ele vai se salvar, irmão. É bem simples. Eu sempre digo aquele homem lá da cruz do Calvário, foi o mais rápido que entrou no reino do céu. Quando ele estava morrendo na cruz, junto com Cristo lá, ele disse, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. E Jesus, hoje mesmo, tu entra comigo no reino do céu. Então é bem simples entrar no reino do céu. Não interessa o lugar onde tu esteja, irmão. No asilo, no orfanato, no hospital, no avião, dirigindo, deu problema, está doente. É só lembrar Ele. Entregar a tua vida para Ele, deu. Entra no reino do céu, tem vida eterna, não morre mais. Porque todos nós já somos filhos dele. Exatamente, né? Ali diz o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É Ele que dá vida em abundância, é isso aí. E Ele já nos deu essa vida. Basta nós aceitar Ele como nosso Salvador. Aceitar o que Ele fez lá na cruz por nós. E não roubar a nossa vida dele. Exatamente. Para não ser o ladrão, nós temos que ser um bom pastor junto com Ele. Mais uma vez Ele diz, eu sou o bom pastor. Uau. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele já deu. Ele já deu. Ele dá, porque está na trajetória de Cristo. Existem 3 fases.
antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. E essa fase aqui que está é na sua trajetória. Por isso que muitas igrejas não conseguem entender isso aqui, e muitos irmãos não conseguem entender, porque nós temos 3 fases, e nós temos que discernir essas 3 fases, e pedir um entendimento antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. E aqui ele estava durante Cristo. Por isso que ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele vai dar, ele não tinha dado ainda, mas já deu agora. O mercenário a quem não pertence às ovelhas não é o pastor. De modo que quando vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Tem muita gente que não está levando as ovelhas para Cristo, está levando para outros lugares. E aí o dia que dá problema na ovelha, ele larga ela, porque ele não é o Salvador. O Salvador não. O Salvador vai lá e pega ela, não interessa o lugar onde esteja, está no asilo, no hospital, está no avião, ele vai lá e pega e traz para ele. Esse é o bom pastor. O mal larga e deixa ela morrer sozinha. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Ele te conhece, irmão. Por que ele conhece nós? Porque ele carregou o nosso pecado. Ele conhece todo o pecado, a humanidade de cada um individual. Ele conhece o meu, conhece a minha esposa, ele conhece o teu. Ele conhece todo o nosso pecado. Ele já carregou. Não existe mais pecado para quem está em Cristo Jesus. Acabou o nosso pecado. Por quê, Walter? Enquanto tu aceita Cristo, não tem mais pecado, irmão. Tu entra no reino do céu. Agora, se tu achar que tem pecado, tu não entra no reino do céu. Porque o reino do céu não entra pecado. Por isso que eu estou dando um entendimento diferente. Porque muita gente acha que tem pecado. Se essa pessoa tem pecado, ela não entra no reino do céu. Agora, se ela entender que não tem pecado e tem Cristo, ela entra tranquilo no reino do céu sem pecado. Porque o reino do céu não pode ir pecado. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. Exatamente. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tu viu? Ele não tinha dado ainda. Ele está na trajetória dele, durante Cristo aqui. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele tem várias ovelhas que não é desse aprisco ainda, irmão. Por quê? Por que não é desse aprisco, Walter? Porque não aceitou ele ainda. No momento que a pessoa aceita Cristo, entra para o aprisco dele. É bem simples, irmão, aceitar Cristo. Tu entra para o aprisco direto. Às vezes essa ovelha está perdida, está lá no outro lugar, longe. Às vezes pensa que tem ovelha que pensa que não vai dar o reino do céu. Vai dar, só depende de aceitar Cristo. Porque depende do jeito que ela é. Às vezes tem gente em religiões lá, tem do candomblé, do saravá, feitiçaria, macumbaria, espírita, né? Tem do católico, tem evangélico. Acho que nós vamos salvar. Vamos salvar, já estão salvos. Só depende de aceitar Jesus como seu legítimo Salvador. E a mim me convém agregá-las também. Olha aí, ó. Elas também ouvirão a minha voz. Elas ouvem. E haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas são aquelas que ainda não aceitaram Jesus. No momento que ela abre o coração para Cristo, pronto, entra no reino do céu. Por isso o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tu viu o que ele diz ali? Ele ressuscitou. Ele deu a vida dele para trazer todas elas para o aprisco dele. Ele diz ali no 18: ninguém tira de mim. Olha o que ele está dizendo. Quando tu aceita Cristo, tu tem vida eterna, não morre mais. Ninguém te tira dele. Não existe mais morte, não existe mais pecado, não existe mais choro, lamentação, não tem mais. No momento que tu tenha Cristo na tua vida, acaba tudo, irmão. Por isso que ele diz: ninguém tira de mim. Mas eu espontaneamente adoro. Para quem que ele dá? Para o Pai. Para quem ele quiser. Ele tem autoridade para dá-la. E para torná-la a tomá-la. Este mandato recebi do meu pai. Agora nós vamos ali para o Romanos 6. Vamos Romanos 8. Romanos 8, então. 8, 1. Romanos 8, 1. Que é a vida através do Espírito. A vida através do Espírito. Através de Cristo. Exatamente, né? Através do Espírito Santo.
Portanto, agora nenhuma condenação há Não tem mais condenação, irmão. para os que estão em Cristo. Porque, olha aí, ó. Por isso que eu digo que não existe mais pecado para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Mas vale, se eu pecar amanhã, eu já carregou o teu pecado. É só pedir perdão e sair em frente com ele. Isso é normal, natural. Nós vamos pecar amanhã? Vamos. Nós vamos pecar hoje? Vamos, nós somos pecadores. Mas ele disse que ele carregou o teu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Porque ali, portanto, agora nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Se tu estiver em Cristo, não tem condenação para ti. Que Nem não para mim. andam segundo a carne, Olha aí. mas segundo o Espírito, segundo Cristo. Exatamente. Aí ele, Segundo a palavra. que não anda segundo a carne. O que é carne, Val? Lei. Lá na lei. Quem não anda lá na lei. O que é lei, Val? Pecado. A lei é o pecado. Lá na lei, ninguém se salvou. Olha só, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus Ó, livrou-me da lei do pecado e da morte. morte. Tem um liberto, não morreu mais, tem uma vida eterna. É fantástica essa palavra. Deus abençoe cada um que está ouvindo e medite de novo essa palavra. Porque essa palavra, eu sempre digo que ela é maravilhosa. Agora vamos aí no... Isaías 53, Não, 4. ali está no No Romanos 6,14? Romanos 6,14. Então vamos ali no Romanos 6,14. Pois Olha o aí. pecado não terá domínio Olha aí. sobre vós, O porque pecado... não estáis debaixo da lei, Olha aí. mas debaixo da graça. Da graça. Tu viu que o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não tem Acabou domínio o pecado, irmão. Porque todo mundo acha que tem pecado. As igrejas acham que todo mundo tem pecado. Não tem, irmão. É nós que temos que ter esse entendimento. Olha aí. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Mas por quê? Porque Cristo carregou o pecado de toda a humanidade. De ontem, de hoje e de amanhã. Acabou o pecado. Porque se a pessoa tem pecado, ela não entra no reino do céu. Só entra no reino do céu quem não tem pecado. E Cristo nos libertou. Olha aí. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei. Na lei ninguém se salvou, mas debaixo da graça de Cristo, porque Ele que carregou o nosso pecado. Isso aí. Amém. Lá em Isaías 53, Nós vamos confirmar. 4, só para confirmar. Verdadeiramente, Ó, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades olha aí. e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões Pecado, irmão. Pecado. Ele foi e ferido. moído pelas nossas iniquidades, pecados. Ó, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. e Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não temos mais nada. estamos sarados, libertos do A pecado. gente sempre está repetindo isso aí. Nós fomos sarados de todos os nossos pecados através de Cristo Jesus. Essa foi A a mensagem de mensagem hoje. maravilhosa para todos os irmãos que estão ouvindo e que vão ouvir também. Que essa mensagem possa alcançar a todos. Meditem nela. Que Deus vai revelar coisas grandiosas a cada um. E outra coisa, pode enviar para todas as pessoas Sim. essa mensagem, porque essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é de Cristo, é do Espírito Santo. E vocês estão fazendo uma obra através disso aí. É vocês que têm que entender isso. Eu faço minha parte, a minha esposa faz a dela, e você tem que fazer a de vocês. E pode enviar essa mensagem para todas as pessoas que vocês quiserem. Porque muita gente precisa se salvar. E é bem simples a salvação e a vida eterna. Bem simples, é só enviar. Se inscrevam no nosso canal, quem desejar. Compartilhe nosso canal, divulgue o nosso canal. Porque Cristo quer abençoar a vida de toda a humanidade. Foi por toda a humanidade que Ele morreu lá na cruz. Exatamente. E quando a gente passa essa mensagem, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Porque às vezes a pessoa não... como que eu vou fazer a obra? Enviando a mensagem. Tu faz uma grande obra do Senhor. Mas o que é obra? Aceitar Cristo como seu vizinho Salvador. E tu está levando aquele povo para Cristo. E tu vai ter filhos bastante lá. O que é filhos? É quando tu leva uma pessoa para Cristo. Isso vai se tornar teu filho. Diz o Senhor. Porque ele disse para Abraão lá em Gênesis.
Abraão alto e lá no céu. Porque Abraão também pregava o evangelho. E nós temos que pregar o evangelho, irmão. E é bem simples, qualquer um pode pregar. Então leva a nossa mensagem, a tua mensagem, a mensagem de Cristo, que não é nossa, é de Cristo. E aí tu vai fazer uma grande obra para o Senhor. Amém. Deus abençoe. Ótimo fim de semana e uma excelente semana a todos. Grande Amém. abraço nosso e de Cristo.